Uniclac. Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí sobre uma tragédia da falência do sistema de segurança pública no Brasil, de maneira mais específica do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente, se lembrou agora recentemente da morte do 101º policial militar só nesse ano de 2017. Então vamos lá, vamos discutir essa questão. Primeiro, pessoal, quando a gente fala a respeito da morte dos nossos policiais, existem pelo menos dois grandes vieses de interpretação. O primeiro viés, sem dúvida alguma, é o lado humano. A sociedade está vendo os nossos policiais sendo abatidos todos os dias, causando um drama severo para a família desses policiais, que perdem seus entes queridos numa guerra inglória, pela incapacidade do Estado brasileiro de fornecer um sistema de segurança pública eficiente, eficaz, sistêmico, moderno e atuante. Por um outro lado, sofre a sociedade que se vê desamparada, porque se nós estamos assistindo aos guardiões dessa sociedade, que são a polícia, serem mortos, serem abatidos como coelhos no campo, quiçá lá o cidadão comum, que se sente completamente abandonado por esse Estado. Por um outro lado, além dessa questão, que não é uma questão menor, que não é uma questão pequena, que é, obviamente, o sofrimento da família desses policiais, o drama psíquico, psicológico dos próprios policiais que ainda não foram mortos e que estão na rua todos os dias, correndo o risco de serem, e obviamente da própria sociedade chocada com a incompetência dos nossos governantes, de um planejamento de segurança pública sistêmico, nós temos do outro lado um gravíssimo problema de segurança pública no Brasil que demonstra a incompetência dos nossos governantes. Então, pessoal, nós queremos aqui nos dedicar a duas tarefas. A primeira tarefa é tentarmos entender quais são os fatores que levam à elevada mortandade de policiais militares no Rio de Janeiro, que é o fato de atualidade que nos importa de cara. E segundo, tentar entender sistematicamente por que nós temos uma falência do sistema de segurança pública no Brasil. Então nós vamos começar pelo segundo problema para depois irmos para o primeiro. Então vem para cá. Primeiro, pessoal, nós vivemos no Brasil, e não é de hoje, uma falência dos sistemas de segurança pública. Quando nós falamos de sistema, lembre-se que a palavra nos remete à forma, à maneira com a qual nós organizamos o aparato de segurança pública do Estado em defesa desse mesmo Estado e do cidadão. Então, via de regra, o sistema é composto por uma série de variáveis. E o problema é que, com raríssimas exceções, a gente observa a falência sistêmica de quase todas ou de todas essas variáveis. Então, quais são os problemas de segurança pública que nós vivemos no Brasil? Primeiro, via de regra, a gente tem uma ausência de um sistema integrado de segurança pública. Os alunos me perguntam o seguinte, o que é um sistema integrado? Recentemente, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no meu entendimento, de maneira correta, disse, por exemplo, que que o estado do Rio de Janeiro não é um estado produtor de drogas.
que o estado do Rio de Janeiro não é um estado produtor de armas e que, no entanto, tanto armas quanto drogas entram em larga escala no estado e que isso, em parte, é uma competência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que deveria monitorar, fiscalizar e apreender um número maior de drogas e armas para que isso não abasteça a criminalidade fortemente ligada ao narcotráfico no Rio de Janeiro. O secretário está correto. No entanto, observe que a responsabilização não pode ser simplesmente deslocada do poder estadual para o poder nacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, porque estas também têm lá uma deficiência clara de efetivo, tem contenção de recursos executadas pelo governo federal. Via de regra, não tem um sistema integrado de compartilhamento de informação de forma eficaz e eficiente entre as polícias federais, estaduais e as guardas municipais locais. Portanto, o Brasil não tem um Plano Nacional de Segurança Pública digno desse nome. E aí, boa parte dos problemas vividos no Rio de Janeiro, como narcotráfico e armas, advém das fronteiras brasileiras, que é um problema maior que deve ser tratado nas esferas de competência do governo federal até o governo municipal. Então, o primeiro grande problema do Brasil é a ausência de um sistema integrado. Você vai dizer assim, professor, mas durante o governo Lula foi criado lá uma política nacional de segurança pública, um plano nacional de segurança pública. Pessoal, uma coisa é aquilo que prevê o papel, a outra coisa é aquilo que a gente vê na prática. E na prática, esse sistema integrado não saiu do papel. A gente não observa um controle da área de fronteira de maneira eficiente para impedir o tráfico de pessoas, de drogas, de armas, de contrabando, de descaminho. A gente não observa a Polícia Federal trocando informações de maneira eficiente com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias civis dos estados, com as polícias militares e com as guardas municipais. Em parte, porque há uma desconfiança mútua de vazamento de informação. E isso é uma realidade clara. Por um outro lado, se esse compartilhamento não for um compartilhamento eficaz e eficiente, o controle da criminalidade não se dá. Porque o primeiro comando da capital, o PCC, como Comando Vermelho do Rio de Janeiro, já tem uma atuação que é para fora dos seus estados de origem. Basta lembrar que o PCC chega a controlar parte do narcotráfico e tráfico de armas que vem do Paraguai. Já tem uma atuação que é multinacional, vamos dizer assim. Portanto, se não houver um plano sistêmico de controle de área de fronteira, de rodovia, do espaço aéreo brasileiro, do espaço fluvial brasileiro, de controle da parte da costa marítima brasileira, o Brasil continuará a ter um problema grave de segurança, aqui ou ali mais agravado, como é o caso do Rio de Janeiro, mas de maneira sistêmica, problemas de segurança no Brasil como um todo, porque nós não temos um sistema integrado de segurança pública. Depois, nós temos aí uma divisão das polícias sem troca eficiente e eficaz de informações entre si. Então, muitas vezes fica claro que a Polícia Federal tem informações sobre o contrabando de drogas e armas e isso não é compartilhado com as polícias estaduais. Da mesma forma que as polícias estaduais muitas vezes têm lá informações privilegiadas sobre essas mesmas informações de drogas e armas, que também não é repassado à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Então, enquanto eu tiver uma divisão das polícias sem uma troca eficaz de informação, o combate é fragmentado. Se ele é fragmentado, ele é ineficiente. E se ele é ineficiente, todos sofrem, o próprio aparato policial e a sociedade como um todo. Via de regra, no que diz respeito às polícias estaduais, eu tenho lá
um policial, né, que é, via de regra, mal pago, mal remunerado, mal treinado e mal equipado. Salvo as exceções que sempre ocorrem, né? A gente vai perceber, por exemplo, que a polícia estadual no Brasil, polícia civil e militar, via de regra, é mal paga. Há exceções pontuais em alguns estados um pouco melhor, alguns estados um pouco pior, né? Mas para o tipo de atividade que ela exerce, colocando em risco a segurança dos nossos policiais, via de regra ele é mal pago. Mas ele é, sobretudo, mal treinado. Observe que cursos de formação, né, e reciclagem não são constantes. As melhores técnicas não são utilizadas, né? E, portanto, muitas vezes, isso se reflete na abordagem desses policiais, que coloca em risco a si próprio, a sua unidade e a sociedade. Mas nós temos lá um profissional mal equipado. Muitas vezes, como acontece no Rio de Janeiro, o policial vai para uma unidade de polícia pacificadora, tendo que dividir um colete à prova de bala entre 5 policiais. Ou ainda, vai com um número relativamente restrito de munição para um dia de serviço. Isso expõe o policial ao risco de ser surpreendido e morto. Então, via de regra, eu tenho um policial mal pago, mal treinado e mal equipado, salvo as exceções. Continuando aqui nos nossos problemas, e observe que tudo isso que nós estamos falando aqui é um resumo daquilo que os principais especialistas em segurança pública no Brasil dizem, não é uma opinião simplesmente minha, né? A gente vai poder perceber, né, uma legislação leniente, muitas vezes com a criminalidade. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro disse, e de novo, no meu entendimento de maneira, né, correta, de que o Congresso Nacional tinha que dar uma resposta à sociedade na morte dos seus policiais, tipificando de maneira agravada quando há a morte de policiais por arma de fogo, sobretudo quando em serviço ou quando em claro extermínio de policiais. E o presidente, né, da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso sempre tem dado as respostas que a sociedade precisa e que a criminalidade é mais atuante no Rio de Janeiro e deu a entender que por incompetência do próprio governo do Estado. Não é essa a resposta que nós queremos do Congresso Nacional. Os nossos policiais estão morrendo e a tipificação de crime contra policial tem que ter agravantes claros, porque esses policiais estão dando a sua vida pela sociedade todos os dias. Então, uma legislação leniente, né, contra o crime, ou que não tipifica como agravante o crime contra policial, leva a esse estado de coisas. O sistema prisional brasileiro é um sistema prisional falido. Um sistema superlotado, que não recupera ninguém, 75% dos presidiários vão voltar a delinquir e vão voltar ao sistema prisional. Você tem um sistema sem as condições mínimas de higiene, sem que haja uma atividade laboral para os presos no seio, né, da prisão. Telefone celular, arma e droga entra de maneira praticamente livre e, portanto, o sistema prisional não tem nenhum tipo de planejamento para evitar que a criminalidade controle as ruas de dentro da própria cadeia, colocando, né, uma forte insegurança para a equipe de agente penitenciário, policial e administração do próprio presídio, mas da sociedade como um todo, porque ele continua a praticar o crime lá de dentro. Então, repensar todo o sistema prisional é uma prioridade. Nós temos um outro problema, que é a corrupção policial. A corrupção policial, né, é algo que assusta a própria sociedade, porque aquele que é encarregado do devido cumprimento do dever, né, de garantir a segurança dessa sociedade, é muitas vezes aquele que vai extorquir a própria sociedade. E, portanto, a sociedade passa a não confiar mais no aparato policial, porque ela não consegue diferenciar o policial A e B. Ela consegue fazer uma identificação da instituição como um todo.
E aí, todas as vezes que nós vemos casos contumazes e extremamente graves, né, de corrupção policial, faz com que a sociedade desacredite da instituição. E, portanto, né, e com todo respeito, passe a não mais chorar os mortos policiais. Passa, muitas vezes, inclusive, o que eu acho, né, extremamente lamentável, né, a entender que a morte do policial se deu porque, eventualmente, ele também fez alguma coisa, né, contra a criminalidade de maneira ilegal e que a criminalidade se vinga o matando. Isso é algo altamente indesejável, inaceitável que a gente veja a morte dos nossos policiais dessa forma. Mas, infelizmente, alguns no seio da própria sociedade assim entendem. Porque a polícia, muitas vezes, atua com abuso de poder, com violência excessiva. E aí a pergunta é, a culpa é só do policial? Também não. Ele está estressado por um nível de violência muito alto, por um Estado que não tem um planejamento adequado. Ele se sente lá como a bucha de canhão que vai enfrentar a criminalidade para o sistema judiciário soltar esse preso amanhã. Então, é preciso que a coisa seja entendida de uma forma mais holística, mas ela passa também pela corrupção policial. A mensagem que alguns policiais deixam para a sociedade é de que eles também são criminosos. Então, só para você ter um entendimento do que eu estou falando, nós estamos falando, né, a respeito da morte do 101º policial militar no Rio de Janeiro, e enquanto eu estava vindo para esta gravação, 4 policiais civis do estado do Rio de Janeiro foram presos. Pergunta, por quê? Né? Porque eles se utilizavam das viaturas da Polícia Civil, das instalações de uma delegacia de polícia, para achacar criminosos. Como assim? Eu sei que o criminoso está envolvido, né, em roubo a banco, a roubo de carga, narcotráfico ou qualquer coisa que o valha, e eu começo a chantagear, né, esse meliante de que caso ele não pague uma propina, eu vou prendê-lo e jogá-lo no sistema prisional. O problema é que você tinha lá pessoas, por exemplo, que tinha um carro roubado, tráfico de drogas, tráfico de carga, que era levado para dentro da delegacia e era feito um acordo para que ele fosse liberado, né, em troca do pagamento de propina. Então, qual é a grande questão? Isso representa a totalidade da polícia? Óbvio que não. Isso representa, né, o comportamento da instituição policial? Claro que não. Mas isso mancha a imagem da corporação, porque a população não consegue identificar o que é o tira bom e o tira mal, o que é o policial corrupto, o que é aquele não corrupto. Quando ela vê surgindo casos contumazes de corrupção, ela não consegue enxergar que do outro lado tem uma série de policiais fazendo o seu trabalho de maneira honesta na defesa da sociedade. A imagem ruim, infelizmente, é aquela que mais se mostra para essa própria sociedade. Então a corrupção policial é um problema. Nós temos um outro problema que é um judiciário lento. E o judiciário, por sua vez, alega que ele tem insuficiência de juízes, de promotores, de defensores públicos, que o sistema de julgamento, né, ele é extremamente burocrático, lento, dando margem a recurso, e que, portanto, o judiciário tenta fazer a sua parte, mas não consegue. Mas o ponto-chave é que todas as vezes que o judiciário é lento, a injustiça já se estabeleceu. Porque o devido processo legal e a punição que a sociedade espera não foi aplicada com a velocidade que a sociedade gostaria. Alguns amigos advogados dizem assim, mas o judiciário tem que ser lento para não cometer injustiça. Observe, celeridade não significa dizer irresponsabilidade. Todas as vezes que o judiciário é lento, a injustiça já aconteceu. O que nós esperamos não é correria, é celeridade. O processo ser um processo célere, ser julgado, eventualmente condenado ou absolvido, mas punido pelos crimes que cometeu. E isso muitas vezes não ocorre. A sensação para a sociedade é que o judiciário não atua à altura das demandas da própria sociedade. E isso se configura no cenário atual. Agora sim, para a gente explicar a morte do 101º policial.
Primeiro, quem é que tem morrido no Rio de Janeiro? Policial militar, que faz o patrulhamento ostensivo e que, portanto, é facilmente reconhecido pela bandidagem. A maioria dos policiais que morreram ao longo de 2017 não estavam em serviço, estavam fora do serviço, mas que foram identificados como policiais militares. Embora a gente não possa falar de uma orquestração da bandidagem para poder matar policial, fato é que no Rio de Janeiro, se você for identificado como policial, como agente penitenciário, né, como policial civil, a chance de você morrer é muito maior. Então, a primeira questão é a identificação do policial como policial. Infelizmente, essa bandidagem, né, não tem um mínimo de respeito à dignidade humana e à função do outro. A segunda questão é que boa parte dos policiais que foram mortos estavam armados. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que um policial, mesmo fora de serviço, armado, tem uma chance de mais de 3.544% de morrer, se comparado a qualquer outro funcionário público ou a qualquer outro cidadão. E aí vem uma situação que é difícil para o policial. Se eu ando desarmado e ele me reconhece, ele me mata sem direito à defesa. Se eu ando armado, a chance de eu morrer por estar armado e ser identificado como policial é muito maior. Isso é um drama. A outra questão, quem é que tem morrido na polícia militar? Né? Basicamente, policiais de menor patente. Nós identificamos isso como praça e oficial. O oficial é aquele de segundo tenente para cima e o praça o de subtenente para baixo. Quem tem morrido são os praças, são aqueles que estão na rua, né? Porque os oficiais, via de regra, ou saem na supervisão ou estão nos quartéis e, portanto, raramente são identificados como tal, não enfrentam a criminalidade olho no olho, participam mais do comando das operações e, portanto, quem tem morrido mais são os praças. Outro motivo da morte de policial é porque policial tem feito bico. O Estado do Rio de Janeiro faliu essa administração que tem nome e sobrenome, né? Nós estamos falando do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que comanda esse Estado há 12 anos. 8 anos sobre a gestão de Sérgio Cabral, que todo mundo hoje sabe quem é a pessoa, e nos últimos anos, né, na administração de Luiz Fernando Pezão, que era o vice-governador de Cabral e que é o atual governador do estado. Isso mostra, né, uma profunda incompetência na gestão, né, da segurança pública do estado e na administração, obviamente, né, financeira do estado, que levou o estado ao caos. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro pediu aos policiais que fizessem um regime adicional de serviço, trabalhasse hora extra, e depois o governador disse que não tinha dinheiro para pagar esses mesmos policiais. Então, qual é a motivação que o policial tem para exercer um bom serviço na defesa da sociedade? Então, há uma falência, porque esse policial, quando pode, faz o bico. E aí é identificado no bico como policial, e aí a chance de mortandade é muito maior. Enfim, o que eu queria dizer para você é que a mortandade do 101º policial é um drama para as famílias dos policiais, pelas quais todos nós, enquanto sociedade, devemos nos solidarizar. Por um outro lado, é um drama social. Nós vemos aqueles que deveriam estar na defesa dessa mesma sociedade serem abatidos como coelhos no campo. Isso é um drama para a sociedade. E é um problema que o Brasil, na incompetência da sua classe política, não tenha sido capaz de, ao longo dos anos, criar um sistema de segurança pública integrado, holístico, eficaz e eficiente, integrando todas as forças no combate à criminalidade. Enquanto isso não acontecer, nossos policiais vão continuar morrendo. E como é apenas a família de um policial que sofre, né, os políticos continuam achando que esse problema pode ser equacionado por medidas paliativas, por medidas pontuais, por medidas eventuais, por voluntarismo político e não por um sistema sistêmico, né, integrado de segurança pública no Brasil. Ok? Vamos para cá. Rio de Janeiro assinala lá o 101º policial morto, né? Uma tristeza profunda nessas famílias e para toda a sociedade. Em 2016 inteiro, 147 policiais foram mortos violentamente.
Em 2015, 119. Em que pese o fato de que hoje há cerca de 45 mil policiais militares, frente menos de 30 mil, né, no final da década de 90, se o ritmo se mantiver, a mortandade da categoria pode fechar o ano em um nível que não é visto há quase 15 anos, como mostra a análise de vitimização policial da Polícia Militar Carioca. O relatório reforça a avaliação de que não se trata de uma crise pontual. O relatório da própria PM, não é deste professor, mas de um problema persistente, crônico, sistêmico da segurança pública. De 90 mil policiais militares que serviram de 94 a 2016, 3,54% morreram violentamente. A maioria das mortes não ocorre no trabalho formal. Situação dos policiais mortos no Rio de Janeiro. De folga, 59 policiais morreram quando estavam de folga. Em serviço, 22 policiais e reformado 19, porque foram identificados como policiais militares no passado. Não há, contudo, nenhum indício de que as mortes de policiais que não estão trabalhando, faça parte de uma ação orquestrada de criminosos contra o Estado. Isso parece ser muito mais uma identificação de que o policial é policial militar e daí a morte. Mortes violentas de janeiro a junho no Rio de Janeiro. Por oposição à polícia, né? Em 2008, 757 pessoas perderam a vida. No ano de 2017, até o mês de agosto, 581. Mortes no total de 3.745, em 2017, 3.457. Portanto, é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre. Quais são as causas? Primeiro, o policial é reconhecido como policial. O policial está armado fora de serviço. Segundo o Instituto de Segurança Pública, há uma chance de 5.887% a mais de um policial ser morto num assalto do que uma pessoa que trabalha em uma outra carreira. Esse levantamento é da própria Secretaria de Segurança Pública, com registro de ocorrência referente a 2015. Os bicos devido à crise econômica e à falência do sistema de segurança pública no nosso país. Patente dos policiais mortos, né? 33 soldados mortos, 18 cabos, 33 sargentos e 14 subtenentes. Se você pegar os oficiais, apenas um, né, tenente foi morto, tudo bem, nesse conflito. O resto são todos praças, são aqueles que estão na rua, né, portanto, dando enfrentamento diário à criminalidade, aqueles que efetualmente mais morrem. Então, de novo, pessoal, a nossa aula não é para ser panfletária, mas nós, enquanto concurseiro, enquanto cidadãos, temos que ter conhecimento do tema, para que a gente possa efetivamente, nas próximas eleições, eventualmente numa redação de concurso público sobre atualidades ou numa prova de atualidades, nos posicionarmos de maneira correta a respeito do tema. Ok? Abraço grande para você, até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.